siga o caminho do dinheiro, faça o dever de casa. Nós não temos aqui proteção para quem quer que seja. A investigação tem que chegar aonde chegou o dinheiro e, sobretudo, aonde há suspeitas de desvios. E sobre hoje? Hoje nós tivemos senadores dizendo que precisamos pedir piedade ao Partido Comunista Chinês. A comissão se transformou em CPI em defesa da China agora? Eu penso que nós estamos diante de uma situação que a oposição começa a criar um incidente diplomático, porque eles acusam a China de boicotar o Brasil e de expor à morte os brasileiros. A China, que é um parceiro comercial importante do Brasil, especialmente no agro brasileiro, a China que tem interesses em fazer negócios com o Brasil, no 5G e em outras plataformas, e que tem demonstrado a todo tempo que é um país que respeita contratos e que há cada vez menos interferência da política na gestão das empresas, dos negócios, especialmente nesses tratos internacionais. A oposição vem aqui e quer pregar que a China está boicotando o Brasil. É como o Brasil, você ter situações de estados e estados, que um estado às vezes não é, a tendência eleitoral não é pró-governo, o governante local passa a tecer críticas em relação ao chefe do Executivo Federal. Daqui a pouco, em razão disso, o chefe do Executivo Federal passa a não cumprir as metas de investimento, por exemplo, do auxílio emergencial, em boicote àquelas pessoas. Seria possível isso? Seria concebível isso? Obviamente que não. Então, assim, a própria Embaixada da China no Brasil já negou essas informações, essas afirmativas, seja da oposição aqui no Parlamento, seja do governador de São Paulo, não encontra esteio na relação recíproca que há hoje, do ponto de vista comercial e mesmo diplomático, entre o Brasil e a China. Acho que é uma forçação de barra em relação a esse tema que causa mais constrangimento à China do que aos brasileiros que estão acompanhando de muito perto essa situação toda. Senador, boa tarde. Eric Mota, do Band News TV. Senador, o Ernesto Araújo afirmou que ele teve acesso àquela carta da Pfizer referente ao oferecimento de vacinas para o Brasil e não encaminhou ao presidente. Questionei os senadores Renan Calheiros e o senador Randolfo Rodrigues se isso indicaria algum tipo de crime de responsabilidade. Eles afirmaram que sim. Na opinião do senhor, há algum indício de omissão por parte do ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil por não ter encaminhado para frente essa carta? Para alguns senadores, se disser que o presidente plantou bananeira, vão dizer que é crime também. Com todo respeito. O Brasil, o que está claro nesse processo desde o início, é que o Brasil está negociando com a Pfizer desde maio do ano passado. Há toda uma sequência das tratativas. Num primeiro momento, tratando do produto, do fármaco, da vacina, do imunizante. Num segundo momento, nós tivemos, no final de julho do ano passado, a assinatura do termo de confidencialidade. Posteriormente, a discussão da primeira proposta. E, na sequência, outras propostas. E você tem ali as tratativas das equipes técnicas, discutindo as questões formais, as questões jurídicas. E quando eu perguntei ao representante da Pfizer na reunião, era possível assinar o contrato na condição legal anterior à mudança da lei pelo Congresso Nacional? Qual era a posição do jurídico da Pfizer? Qual foi a resposta? Não, não era. A assessoria jurídica da empresa não considerava haver segurança jurídica. A oposição continua na cantilena, continua repetindo a mentira para ver se cola, se vira verdade. Mentira não vira verdade. Fato é que o Brasil não tinha condições de assinar com a Pfizer antes da mudança legal. Essa carta, é uma carta que apareceu nessas tratativas todas no meio de uma negociação ampla. Outra coisa, trata-se de um contrato bilionário. Nós estamos falando aqui de um contrato de agora 100 milhões de doses, que custa $1 bilhão, cerca de 6 bilhões de reais. Não é um contrato simples. Um produto que, a julgar pela postura da farmacêutica, colocava toda a responsabilidade sobre o Brasil. A farmacêutica se exime de qualquer responsabilidade sobre efeitos colaterais. Até do ponto de vista da cautela, a autoridade sanitária brasileira, a autoridade do Ministério da Saúde, deveria sim, naquele primeiro momento, autuar. Por que a empresa, se o produto é bom, se o produto oferece segurança, se o produto não oferece risco, por que da preocupação em não assumir os riscos em razão dos efeitos colaterais? E alguém acha que o governo tinha que ter superado tudo isso desde o começo, superado a legislação brasileira? Se o presidente Bolsonaro tivesse assinado esse contrato com a Pfizer lá atrás, antes da mudança da lei no Congresso Nacional, hoje ele não estaria vendo no Congresso uma CPI, estaria vendo uma comissão
de impeachment instalada. Tem que enfrentar a verdade. Não há por que tangenciar com essa narrativa falsa. Então, assim, essa carta veio no meio do caminho, não representa crime de responsabilidade. Agora, não tem crime. E quando não tem crime, a oposição tenta criar o crime. Se querem forçar a mão e criar um crime, então pode encerrar a CPI e dizer qual é o crime. E aí nós vamos encaminhar. Vai encaminhar para o Ministério Público investigar? Cabe ao Ministério Público verificar se tem ou não. Vai encaminhar para a Câmara um pedido de abertura de impeachment? Porque essa é a consequência da CPI. A oposição está tendo um trabalho muito grande para encontrar crime. E não encontrando, de vez em quando fabrica um. Senador, boa tarde. Qual a expectativa do senhor para os 2 próximos depoimentos, ambos voltados para o ex-ministro Pazuello e para a secretária também do Ministério da Saúde, que provavelmente se complementam e são considerados aí os mais esperados e o fim dessa primeira etapa dos trabalhos? Eu acho que o depoimento do ex-ministro Pazuello é o mais esperado, porque ele esteve à frente do Ministério por um longo período de tempo e no momento mais agudo, né, da pandemia. Então, ele vai ter oportunidade de falar aqui e enfrentar os fatos. Não acho que ele vá usar o direito de permanecer em silêncio, muito embora é bom que a gente faça uma reflexão sobre isso. Em muitos casos, a testemunha, que veio na condição de testemunha, tem o depoimento tomado não como testemunha, mas está tendo o depoimento tomado como se fosse investigado. E no caso de quem vem à CPI e presta depoimento na condição de investigado, a regra processual é outra. Agora, eu acho que interessa ao governo, interessa à sociedade brasileira a verdade, esteja ela onde estiver. Então, eu penso que o ex-ministro Pazuello terá todas as condições e com a segurança de que não será constrangido aqui de forma ilegal, como foi com o ex-secretário Van Garten, vai ter um ambiente perfeito para poder dar todos os esclarecimentos que a CPI e o Brasil quer saber sobre essa questão. E outra, ele esteve à frente do Ministério no momento que nós tivemos aqui a crise dos respiradores. E no momento em que nós tivemos a crise dos respiradores, esses governadores que hoje alardeiam aí, né, arautos das soluções mais eficientes, correram atrás de compraram, pagaram e não receberam. Outros compraram, receberam produto inadequado. Quem foi que garantiu a chegada de respiradores para atender esses estados e os demais? Foi o Ministério da Saúde sob a gestão do ministro Pazuello. Então é preciso enfrentar os fatos, né? Pode ter tido problema? Pode. No meio de uma gestão, de uma crise dessa monta, desse patamar, é natural que erros aconteçam. Mas, assim, a expectativa que tenho, e digo expectativa porque estou apurando, nós estamos na condição de apurar a verdade, a expectativa que eu tenho é que continue como está até agora. Não apareceu ainda uma conduta que possa ser enquadrada como crime. É isso que até aqui eu tenho percebido. E a secretária? A secretária, assim, resta saber qual é a linha, né, que a oposição quer explorar com relação a ela. Eu acho que ela cumpre um papel importante, ela já exerceu posições diferentes dentro do Ministério. No momento estava mais à frente da questão do mais médicos, né, e teve um papel importante ali. Depois assumiu outros papéis. Acho que é alguém que faz parte da equipe, né, do Ministério desde o primeiro-ministro e que, de repente, com a experiência que ela tem, né, com a relação que construiu dentro do Ministério e por ter atuado, né, durante a gestão de todos os ministros, talvez ela possa contribuir. Mas eu confesso que, até agora, a oposição ainda não conseguiu demonstrar claramente qual é o objetivo em ouvi-la. Talvez estejam focados aqui, de novo, na questão da cloroquina, porque a oposição tem uma coisa com a cloroquina. Eles querem fazer a cloroquina se tornar, né, a grande vilã do governo Bolsonaro. Parece que as mortes no Brasil é consequência da cloroquina e não do vírus. Acho que estão mirando o inimigo errado. Para qual rumo o senhor acha que a CPI deve tomar? Qual rumo o senhor acha que a CPI deve tomar nas próximas semanas, a partir da próxima terça? O rumo da CPI nas próximas semanas é o rumo do dinheiro. A CPI começa a sair de Brasília e seguir o caminho do dinheiro. Vamos começar pelo Amazonas. Já tem 2 depoimentos marcados na próxima semana. Ex-secretário executivo da Saúde do Amazonas e o atual secretário de Saúde do Amazonas com requerimentos aprovados. Nós queremos saber o que aconteceu no Amazonas, mas não só no Amazonas. O que aconteceu em outros estados. Nós temos documentos chegando aqui com um raio-x da situação dos repasses aos estados, o que foi feito com esse recurso, qual foi o resultado produzido com essa gestão, se foi satisfatória, se não foi satisfatória, se há denúncias de desvios, de maus feitos. As apurações da Polícia Federal, nós tivemos 51 operações da Polícia Federal até outubro do ano passado, em 18 estados da Federação, com suspeita de corrupção. Cheira mal isso. Será que os membros da CPI, independente se governistas ou se de oposição, ao
perceber a gravidade disso, vai dizer não à investigação? Duvido muito. Eu espero que a gente possa aprofundar nas investigações e oferecer as respostas que o Brasil precisa, sobretudo sobre a gestão financeira desses recursos repassados aos estados. Senador, o senhor acha que o depoimento do Ernesto contribuiu para a ideia de que havia o gabinete paralelo que orientaria o presidente Bolsonaro, como alegou o senador, o relator? Olha, essa é mais uma narrativa da oposição. A oposição, ao não encontrar crime, tenta construir crime. Bem, qual governador que não ouve auxiliares, que não tem convidados do seu governo que é ouvido? Presidentes da República, todos eles, sempre que bom que o presidente ouve. Eu ficaria preocupado se o presidente não ouvisse ninguém. Mas que bom que ele ouve. Agora, é crime ouvir especialistas? Senadores ouvem aqui o tempo todo. Pessoas que vêm defender seus interesses aqui dentro. Há casos aqui que vêm com minuta de projeto, minuta de emendas. É gabinete paralelo também no Senado, na Câmara? O que a gente recebe aqui o tempo todo? Então, assim, estão criminalizando aquilo que não é crime. Estão tentando inventar um crime para o presidente, porque teria ouvido uma pessoa ou outra pessoa. Que bom que ele ouve. Na multidão dos conselhos, a sabedoria. Não há verdade absoluta, e sobretudo num ambiente onde você tem uma pandemia de escala global, matando gente mundo inteiro. Olha o que está acontecendo na Índia hoje. Fala-se tanto, aí falaram hoje da COVAX Facility. Já há quanto tempo que não se recebe vacina desse consórcio? Porque a Índia está vivendo o seu drama, uma situação lamentável, e é produtora de vacina, é produtora de insumo, e tem problema. Falaram que outros países aí estão sem problema, o México não tem problema, está noticiado, o México está com problema no recebimento da vacina, da AstraZeneca, da vacina russa, e outros países também. Todos os países estão fazendo a corrida em busca de vacina, especialmente os países emergentes, com um pouco mais de dificuldades, com exceção dos países ricos, que avançaram, que saíram na frente, Estados Unidos, Israel e outros. Todos têm problema para garantir a imunização total da sua população. Mas transformar isso em crime é uma distância muito grande. Ok, gente? Obrigado.